Para Brasília ao vivo agora, uma investigação chamada de Pandora Papers revelou que mais de 330 políticos e empresários de 91 países mantêm offshores, empresas em paraísos fiscais. Inclusive, alguns brasileiros foram citados. Vamos conversar com a Paola Cuenca, alguns brasileiros autoridades do nosso país, não, Paola? Exatamente. Duas autoridades foram citadas nesses documentos. A primeira é o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o segundo, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. De acordo com os documentos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, os dois possuem ou possuíram essas empresas offshore em paraísos fiscais, que são locais que têm uma regra tributária muito mais branda. Muitas vezes, as aplicações financeiras que são colocadas ali podem não possuir nenhum tipo de taxa, além de outros atrativos para investidores e empresários, como o sigilo de acionistas que estão nessas empresas offshore. Bom, é importante a gente dizer que não é ilegal ter essas empresas offshore, não é ilegal no Brasil um brasileiro possuir essa empresa. Mas no momento que tanto Paulo Guedes quanto Roberto Campos Neto entraram em cargos do governo, eles precisam responder ao Código de Ética da Administração Pública, que proíbe que eles possuam algum tipo de negócio, investimento que possa ser investimento dessa maneira, como empresas offshore, que possam ser afetadas por políticas públicas governamentais. No caso de Paulo Guedes, de acordo com esses documentos, desde 2014 ele possui uma empresa que está alocada nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe. A Dreadnoughts International é o nome da empresa. No momento da criação dela, foram colocados ali 9 milhões e 550 mil dólares, o que na época, em 2014, significaria 23 milhões de reais e hoje, com o valor da moeda americana, seria algo em torno de 51 milhões de reais. Bom, esta empresa, de acordo com o Paulo Guedes, foi informada no momento em que ele entrou no governo federal, em janeiro de 2019, à Comissão de Ética, como se é de praxe o que ele deveria fazer. Mas o que esse consórcio de jornalistas investigativos destaca é que a Comissão de Ética só foi julgar o caso dele ter esses investimentos que podem ser afetados pelas políticas públicas governamentais em julho do ano passado. E esse caso foi apenas arquivado. Quando a gente vai citar que existe essa influência sobre o cargo dele, possíveis negócios, por exemplo, na proposta da reforma tributária, está sendo colocada uma diminuição da taxa sobre a repatriação de recursos, que é quando o investidor, por exemplo, quer tirar esse dinheiro que está no offshore e trazer de novo aqui para o Brasil, nas contas brasileiras, em moeda em real. E essa taxa hoje, ela fica sendo cobrada em volta de 15% a 27,5%. Na proposta da reforma tributária, essa taxa cairia para 6%. Ou seja, existe um grande impacto sobre os negócios que também são mantidos pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, mas ele afirma que como colocou isso à Comissão de Ética e o caso foi arquivado, então não haveria nada de errado aos olhos ali da administração pública. No caso do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é uma empresa que foi fundada em 2004 no Panamá, que fica localizado no Caribe, a Core Assets, e que no momento dessa criação tinha um aporte de 1 milhão de dólares, o que na época ficaria algo em torno de 3 milhões e 300 mil reais. Essa empresa ela foi fechada em 12 de agosto de 2020, ou seja, um ano e meio depois que Roberto Campos Neto já estava como presidente do Banco Central. Procurado por esse consórcio de jornalistas, o presidente do Banco Central informou que ele declarou à Receita Federal esses negócios que foram constituídos há mais de 14 anos e que não houve nenhum tipo de remessa de recursos a essas empresas offshore depois que ele foi nomeado à função pública. Desde então, segundo Campos Neto, por questões de compliance, ele não faz investimentos com recursos dessas empresas e afirmou ainda que questões tributárias não são atribuições da função dele como presidente do Banco Central. Ele ainda informou que informou a existência da empresa no momento em que ele foi sabatinado no Senado, em fevereiro de 2019, para receber essa função de presidente do Banco Central. Mas também é necessário a gente lembrar que o Banco Central faz as regras de câmbio, faz as regras de taxas aqui no Brasil, também sobre essas operações financeiras. E, claro, também existe essa questão que já está determinada pelo Código de Ética da Alta Administração Pública, que haveria um certo conflito. Essa investigação foi conduzida por consórcios de jornalistas investigativos que tiveram acesso a mais de 11 milhões de documentos a respeito de empresas offshore que estão distribuídas em todo o mundo.